Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Eu me chamo Matheus Aragão. É um prazer ter você aqui mais uma vez, ou se você está aqui pela primeira vez, é um prazer também ter você aqui. Hoje nós vamos falar sobre material, nada mais, nada menos do que lápis em específico. Você sabe quais são os tipos de graduação que nós temos? Você sabe qual é o momento de utilizar essas graduações? Talvez isso esteja resultando no seu desempenho, talvez isso esteja atrapalhando o resultado final do seu trabalho. Eu recebi no TikTok alguns desenhos de uma galera que mandou para mim e pediu para que eu avaliasse os desenhos. E uma das grandes coisas que eu percebi foi exatamente isso. É, Contraste no desenho. Falta de contraste. Se está tendo falta de contraste, está tendo falta de graduação e aplicação de mais camadas, e a gente vai tentar entender um pouco mais sobre isso, porque quando a gente fala sobre camadas, às vezes surge um bug aí na cabeça de muita gente, inclusive na minha quando eu comecei o realismo. O que são essas camadas, né? Quando fala em camadas, o que é? Né? Então a gente vai tentar entender um pouquinho mais sobre como se comporta as graduações no papel, beleza? Vamos lá? Vem desenhar comigo. Então, beleza, eu vou começar aqui apresentando para você, primeiramente os lápis, tá? As graduações deles. Eu tenho aqui comigo os lápis da Staedtler, tá? São lápis que eu gosto bastante de utilizar. Na verdade, eu me adaptei muito com esses lápis, então hoje eu encontro meio que, eu não digo uma dificuldade, mas eu já me acostumei com esses lápis da Staedtler. Então eu acho muito mais fácil de eu fazer a aplicação com eles do que eu ficar procurando e testando outros lápis, sabendo que eu já tenho esse aqui comigo que já me acompanha já há um tempo, né? Então a gente tem várias marcas de lápis no mercado, né? Faber-Castell, Stabilo, tem alguns outros lápis que agora não me recordo o nome. Mas enfim, tem vários lápis e a funcionalidade deles praticamente é igual, né? Sendo grafite vindo para esse perfil, né, de lápis B, lápis HB. Claro que depois você tem alguns tipos de lápis que são à base de carvão, tem outros lápis que são mais macios. Enfim, tem uma infinidade de lápis aí que você teria que testar para você conseguir se adaptar a um, né? Ou você conhecer outros materiais. Mas hoje nós vamos falar especificamente desse tipo de lápis, lápis com graduação B, HB, enfim. Eu gosto de separar os lápis da seguinte forma: os lápis mais macios para um lado e os lápis mais duros para o outro. Por quê? Porque aqui eu tenho uma divisão. Então, quando eu entendo qual que é os tipos de lápis que eu tenho, tudo se torna mais fácil para mim, né? Eu levei um tempo para eu entender isso, mas eu consegui entender. Então, hoje eu separo da seguinte forma, né? Eu imagino que existe uma linha que divide os lápis. Então eu tenho os lápis H, tenho os lápis B, HB, lápis B, lápis 2B, 4B, 6B, 8B e assim vai, tá? Então essa é a definição que eu tenho. Quanto mais B eu tenho, conforme vai aumentando a graduação em quantidade de B, deixa eu só colocar alguma coisa aqui embaixo porque essa mesa tá meia, aí, vou ficar chacoalhando. Quanto mais eu tenho escalas de B, vamos colocar isso aqui como escalas.
de B mais macio e mais escuro se torna os lápis. Então, eu vou partir do lápis B aqui, para você entender mais ou menos como que é. Eu não gosto de utilizar o lápis acalcando ele, eu não gosto de pintar desta forma, tá? Porque por vários motivos. Primeiro, você rasura o papel, você traz um estresse para o papel muito grande. Depois, se você precisa suavizar, você não consegue, né? Se você precisa ficar manchinhas, você não consegue retirar. E fora que não fica um aspecto legal, porque você não vai trabalhar camadas. E para o realismo, o ideal é a gente trabalhar sempre com camadas. Então aqui eu tô com lápis B, certo? Com lápis B, ó, eu vou trazer uma tonalidade bem suave para você entender, ó. Aqui eu tô só o peso da mão. Você vê como que é diferente o peso da mão? Se eu acalcar o lápis, eu consigo chegar numa tonalidade muito maior. Mas não é essa a ideia, tá? Eu preciso trabalhar com camadas. Eu preciso entender, aprender a homogeneizar o meu desenho, trazer mais contraste para ele. Afinal é isso, essa é a intenção desse vídeo, né? Fazer você entender como que eu chego em contrastes no desenho, ó. Beleza, apliquei algumas camadinhas aqui. Esse foi o lápis B, tá? Esse foi o lápis B. Agora eu vou partir para o 2B. Todos os lápis estão bem apontados, tá vendo? Ó, partir para o lápis B. A mesma pressão, vamos dizer assim, que eu utilizei no B, eu estou usando no 2B. Só que aí você percebe, ó, que a tonalidade já é um pouco mais escura. E aí ele já começa a ficar um pouco mais maciozinho. Ó. E aí o que acontece também, por exemplo, eu tenho uma tonalidade um pouco acima, né? Eu tenho um lápis que eu preciso chegar numa tonalidade um pouco maior, mas eu não tenho esse lápis, por exemplo, um 6B, eu posso ir utilizando e aplicando as camadas, até eu chegar meio que numa tonalidade que seja próxima ao 6B ali. 4B, o meu 4B tá bem pequenininho. Já vai escurecendo, ó. Já vai ficando mais macio. Tá vendo? Já vai passando como se fosse um giz mesmo no papel. Ó, aí aqui foi o 4B, certo? Agora eu vou passar o 6B. Vou passar não, vou passar no papel, mas vou para o 6B. Ó. E aí o 6B ele já é muito mais macio. Ele já tem uma passagem muito mais lisa, vamos dizer assim. Ele parece mesmo um giz, né? Ele tem uma passagem mesmo que a gente passa, a gente sente ele bem lisinho, bem macio, né? Ó, aí você consegue perceber as escalas, né? Só que o 8B eu não tenho, né? Então aqui o 8B eu teria que fazer aquilo que eu te falei. Eu passo uma camada, aplico uma camada. Depois eu aplico outra camada. Aí o que eu faço? Eu giro o lápis para eu poder pegar a quina do lápis e ele trazer um pouco mais de pigmentação para mim. Ó.
Pronto, voltando aqui, eu precisei dar uma pausa porque o carro do gás começou a passar bem na hora aqui e é complicado. Mas enfim, ó, essa é a escala de linha B que eu tenho, né? Então, quando eu entendo que quanto mais B eu tenho, mais macio e mais escuro é o lápis, eu consigo alcançar um contraste melhor no meu trabalho. Por quê? Porque eu vou entender qual que é o tipo de graduação que está pedindo na minha referência. Então eu vou subindo as graduações. Às vezes eu já sei que hoje eu já sei, né? Dependendo do trabalho que eu estou fazendo, eu já sei que aquela escala ela já vai pedir um 6B, um 8B direto, ou eu vou trabalhar diretamente já com um 14B, que é esse da Pitch Graphite Matte. Ele é bem escuro, deixa eu pegar aqui. Ele é bem escuro. É um lápis que eu gosto bastante também de utilizar. Porém, ele é muito... ele é mais difícil de trabalhar porque ele é muito ríspido, né? Então, quando você... Aqui não, porque aqui a folha é lisa. A folha tá bem lisa, porque é uma sulfite. Mas quando você trabalha com uma folha um pouco mais porosinha ou um pouco mais de gramatura maior, e aí você tem alguns adendos aí que você tem que fazer. Às vezes passar umas camadas primeiro, e aí parece que ele só vai começar a esfumar, espalhar o grafite depois da terceira, quarta camada ali, aí ele começa a espalhar, mas ele é bem forte, tá vendo? Comparado ao grafite normal, ele é diferente, ó. Então, a hora que eu falei sobre... Depende muito sobre os lápis que a gente tem, é sobre isso que eu tava falando. A gente tem vários tipos de lápis, e aí o que acontece? Dependendo da proposta imposta pelo lápis, né, pelo fabricante, ele vai mudar um pouco a tonalidade. Igual esse aqui, ó. Esse aqui é o mais comum que se tem, né? O Faber-Castell 9000, aquele verdinho que a gente encontra em papelaria. Ele é muito mais fácil de se encontrar. Mas... Desculpa o barulho e a tremolidade aí, o terremoto aí aqui. Precisei apontar o lápis. Enfim, você vê que o lápis 2B da Faber-Castell, ó, esse aqui é o 2B que eu tenho. Eu tinha mais, mas aí eu quase não usei, aí eu acabei dando pra uma pessoa que tava precisando. Ó, a mesma pressão que eu tô passando no que eu passei aqui, só que muda a tonalidade. Ele parece ser mais durinho. Ele parece ser mais ríspido mesmo, né? Comparado ao lápis da Staedtler, eu acho que o 2B ele se compara até com um B, ó. Então isso muda muito, tá? A marca do lápis ela pode diferenciar bastante, pode diferenciar bastante as tonalidades aí. Então, para quem usa muito esse lápis da Faber-Castell 9000, eu sugiro aplicar mais as camadas de 6B, 8B para chegar numa tonalidade mais ou menos de 4B, tá? Ou de 4B para chegar na tonalidade de 2. Eu percebo que esses lápis da Faber-Castell 9000, eles têm tipo isso, meio que um déficit, sabe? Parece que você, comparado ao lápis da Staedtler, tá? Parece que é sempre uma tonalidade abaixo. Então, como ele é um lápis que é muito comum, bastante gente encontra ele em papelaria, é fácil o acesso dele, então eu sugiro que você compre sempre um 4B, um 6B e um 8B, tá? Ou você compra um 4B, um 8B e um 2B e B, enfim, aí você vê como é que você vai fazer aí. Tá, mas tenha em mente que ele sempre é um pouquinho mais clarinho que os lápis da Staedtler, que são esses azulzinhos aqui. Deixa eu ver se eu acho completa a descrição dele.
outro que tá inteiro. Não tem a descrição dele correta assim, a marca dele. Só tem Staedtler mesmo, mas eu não sei qual que é o tipo de lápis da Staedtler que ele é. Não tem. Mas enfim, são esses lápis da Staedtler aqui. Agora a gente vai partir para a linha H, tá? A linha H eu tenho poucos, eu tenho só o HB e tenho um 2H. Vou até tirar esse H daqui e colocar 2H porque o H eu não tenho, tá? Aí o que acontece? Ele vai começando a ficar mais claro partindo para esse lado aqui, ó. Ó. Esse é o HB. É um lápis que eu utilizo mais para poder aplicar quando eu não preciso espalhar muito, né? Não preciso esfumar muito, porque como ele é mais durinho, o grafite é mais difícil de você espalhar. Então eu utilizo ele mais como primeira camada mesmo, tal, para aplicar, para dar uma quebrada na porosidade do papel. Às vezes quando o papel é muito poroso, aí eu uso o H ou o HB ou 2H. O H eu nem tenho. Aí eu meio que faço isso, eu dou uma quebrada na porosidade, porque o que acontece? Só para você entender, ó. Mais uma outra, era parte de outra videoaula isso aqui. O papel, ele, por mais que a gente não consiga enxergar, por mais que ele pareça uma superfície lisa, mas você olhando ele microscopicamente, ele é assim, ó. Ele tem vários poros, né? Vários porozinhos. E aí o que acontece? O papel ele vem virgem, né? Ele vem sem nada utilizável, né? Nada utilizou ele. Então o que eu faço? A gente aplica essa primeira camada para fazer o quê? Para tentar derrubar essa textura, né? Então a gente aplica essa primeira camada, vai passando ela, vai passando, para que aí receba uma graduação maior. Mas isso também depende muito do papel que você está utilizando, tá? E aí o que eu faço? Eu utilizo isso para meio que derrubar a primeira camada, que ela é virgem, né? Então aí depois que aplicou essa primeira camada, aí eu venho subindo a graduação, porque aí já aceita melhor o grafite, tá bom? Só para você entender aí. Isso aí é para aulas de papel. Quando a gente for falar sobre papel, a gente entende sobre isso aí, tá? E o 2H. 2H é um lápis extremamente duro, né? Extremamente ríspido. Chega, faz um barulho quando passa no papel, parece que tá passando meio que uma lixa mesmo, de tão durinho que ele é. Mas ele também é bastante utilizável. Gosto de utilizar ele também quando eu vou fazer alguns tipos de textura e eu não quero que elas pareçam tanto, aí eu vou utilizando ele para poder deixar mais suave a textura. Depois eu venho com um pincel e tal, dou uma quebrada, enfim. Mas ele também é bem duro, ó. E aí você consegue enxergar a diferença entre eles partindo meio que dessa linha do tempo que eu faço, né? Eu gosto de fazer isso, e foi a forma que eu aprendi, que eu consegui me organizar para eu entender. Porque quando eu comecei a desenhar o realismo, eu não tinha nem a noção de que existiam essas possibilidades, né, de lápis B, de 4B, de 6B, enfim. Para mim lápis era lápis e tá tudo certo. E olha que eu já desenhava, né? Mas nunca tinha tido uma parada mais ou menos assim, tipo de alguém me ensinar, de alguém me mostrar como que era. Então eu não tinha essa noção do que eu poderia utilizar, né, com os lápis, poderia fazer com os lápis.
Aqui nesse cubo, agora, a gente vai trabalhar um pouco justamente isso. Aqui eu vou trabalhar com uma, duas, três, vou puxar 4 escalas aqui. 4 escalas, fazer uma sombra vindo, partindo daqui, ó. Isso. 4 escalas, tá? Não vou usar as escalas H. Não, vou usar sim, vai. Vou usar lá a escala H aqui, HB. Aqui. 2B aqui. 4B aqui e 6B aqui. Beleza? O que você vai ver? Você vai perceber como que os lápis eles vão eles vão mostrar o contraste, né? Vou começar por aqui já. Aqui eu vou só pintar mesmo, tá? Eu não vou fazer nada demais. Não vou fazer degradê, não vou esfumar, não vou nada. Eu só vou simplesmente pintar. Então eu vou dar uma pausa no vídeo aqui. Quando tiver essa parte já pronta, aí eu volto pra você ver. Prontinho. Eu fiz a escala HB aqui. Então, eu apliquei, eu acho que umas 2 camadinhas mais ou menos. Agora eu vou para a escala 2B. Vou subir a escala aqui, ó. É como se tivesse uma luz batendo, né? Uma luz batendo. Só que na verdade eu inverti. Aqui era HB e aqui era 2B. Mas enfim, vai dar para você ver, porque o correto seria a luz bater aqui e aqui fazer 2B. Dá para arrumar ainda. Aqui HB e aqui 4B. Eu vou fazer isso para ficar certinho, porque senão vai ficar ruim para você entender. Vai ficar ao contrário, não vai ficar legal. Como eu já apliquei uma camada de HB, então tá mais fácil agora. Aí agora sim, subi a escala, agora ficou certo. Ficou uma mancha aqui, bem aqui no meio. Para tirar essa mancha tem que trabalhar dentro desse círculo. Ó, aí ele vai escurecer, vai ficar todo por igual. Aí vai ficar uma mancha só agora. Tá vendo? Ficou uma mancha só. Antes estava uma mancha só em linha, né? Agora ficou bem manchada. Agora o que eu vou fazer? Para tirar essa mancha, eu tenho que trabalhar em torno dele, ó. Em volta dele. E aí ela vai sumindo. Trabalhar realismo é um teste de paciência, vamos dizer assim. Não tem como eu começar a fazer e aí eu simplesmente achar que já vai ficar pronto e achar que eu já vou ficar bom e achar que sempre no meu achismo, sabe? Não tem como. São vários imprevistos que acontecem no meio do processo, que aí você tem que saber o que fazer.
Só existe uma forma de aprender a desenhar. É o que eu falo sempre para todo mundo. É desenhando. Não tem como você aprender igual isso aqui. Eu tô falando, tô fazendo, mas não tem como você aprender só assistindo o vídeo. Ó, ficou a linha, ficou aqui ainda, ó, ficou bem marcado. Não tem como você aprender só assistindo o vídeo. Por quê? Porque a minha forma de aplicação é uma. O jeito que eu pego no lápis é um. Então tudo isso varia. Então para você conseguir entender isso, você tem que praticar, não tem jeito. É igual a música, você não consegue estudar música só escutando música. Tem que ler partitura, tem que conhecer as notas, né? Não dá pra você só simplesmente falar, eu vou aprender música e achar que tipo vai aprender só escutando a música, sem tocar o instrumento ou sem, enfim, sem estudar mesmo, né? Ó, agora sim, agora tá na ideia certa. Show. Aí a ideia aqui é não passar papel higiênico, a ideia aqui é não passar esfuminho, entendeu? Trabalhar só o controle de peso da mão mesmo. Ó. Várias camadas, várias idas e vindas, ó. Beleza. Agora eu vou partir pro lado do 4B. 4B tá um pouquinho pequeno, vai dar um pouco de trabalho para segurar esse lápis, mas tá tranquilo. Ó, quando você já tem uma certa experiência com isso, né? Quando você já faz há algum tempo, você já sabe por onde começar. Porque quando eu comecei a fazer isso, eu tinha medo, né, de aplicar as tonalidades, aplicar lápis e falar, mano, se eu escurecer já era e tal. E aí é onde o contraste do desenho não fica legal. É onde muita gente peca, né? Às vezes o desenho é legal, às vezes a referência é boa, a pessoa achou uma referência bacana, só não soube fazer a aplicação. E tá normal, é normal isso, tá? Tá tudo bem. Isso não é errado, não. Só que a gente tem que destravar esse medo. A gente tem que se desafiar, tem que buscar referências que, tipo, te tragam muito desafio. Você fala, mano, essa referência aqui vai ser punk, eu não sei se eu vou conseguir fazer, mas eu vou tentar. E aí você chega no meio do processo e fala, cara, tá ficando bom demais, velho, tá ficando animal isso aqui, saca? Então, se desafiar, não tem jeito. Estudar, tipo, isso aqui eu fiz muitas e muitas e muitas e inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Isso aqui, o exercício da esfera, que é o primeiro exercício que eu tenho aqui no canal, cara, são exercícios que, tipo, me deram um avanço, assim, sabe? Parece que não, você fala, não, mas vai ficar desenhando quadradinho? Tipo, mano, desenhar quadradinho. Desenhar quadradinho te leva para o nível hard, porque é do básico, né, mano? Se você faz o básico bem feito, o resto vai ser mamão. É que, igual eu falei já em outros vídeos, a gente quando começa o realismo, a gente quer começar já fazendo textura. E aí a gente já pula o processo de aprendizado correto. É igual quando a gente também está aprendendo a tocar, vamos se dizer assim, violão, né? Quando quem está tocando guitarra já quer começar tocando, fazendo solo, sendo que não sabe nem as notas ainda.
Tá tocando bateria, mesma coisa. Não sabe o ritmo, mas quer fazer virada. Então, assim, a gente sempre tá nessa luta, né? De querer. Agora eu vou pular pro 6B, tá? De querer o mais difícil primeiro. Por quê? Porque o mais difícil é mais bonito. O mais difícil deixa mais elegante. E aí a gente quer sempre o mais difícil. Porque o mais difícil, às vezes, a gente olha e as pessoas falam, nossa, você é bom mesmo, hein? Cara, como que você conseguiu fazer isso? Pelo nível, pelo grau de dificuldade. Só que um simples bem feito, cara, também te traz traz uma... Pera aí que fugiu a palavra. Eu tenho um sério problema de conversar e desenhar. Até quando eu dava aula presencial era assim. Admiração, achei a palavra. O simples bem feito também traz uma admiração para quem está observando. Porque não é só sobre texturas, sobre aplicações bem feitas, sobre técnicas, sobre... Cara, não é só sobre isso, mano. Às vezes você faz um simples e toca no coração de uma pessoa, tipo... Pô, mano, essa referência que você fez tem muito a ver comigo. Eu gosto pra caramba disso e tal. E tipo, às vezes você nem caprichou. Você fala, nossa, mas eu nem caprichei no negócio, mano. Eu fiz um bagulho mó simplesão, tipo, só pra passar o tempo mesmo, só pra desenhar, igual já aconteceu comigo várias vezes. De eu pegar uma referência só pra fazer, tipo, falar, mano, não tô sem nada pra fazer, tô sem ideia. E aí eu ir lá no Pinterest procurar uma referência e falar, vou fazer isso aqui mesmo, mano. Isso aqui é da hora, eu gostei, mas não era isso que eu estava procurando ainda, mas mesmo assim eu vou fazer essa. E aí, tipo, trazer admiração pra alguém, saca? Então, às vezes o simples bem feito, mano, vale mais do que o complexo mal executado. Às vezes a gente não sabe fazer o complexo, fica mal executado, não fica bom. E por falta de quê? De estudo. Não que você não pode fazer, muito pelo contrário, você tem que fazer. Só que estuda, cara. Estuda, perca um tempinho fazendo isso aqui, ó. Cara, mó relax isso aqui, mó bom, mano. Mó bom mesmo, assim, sabe? Tipo... Tira um pouco daquele negócio de, ah, mano, tem que fazer... Terminar isso aqui até tal horário. Ah, porque eu quero postar o desenho. Ah, porque eu não postei nada ainda hoje. Que nada, mano. Olha que da hora. Fiz um cubo 3D. Mó massa ficou. Ó. E detalhe, eu não acalquei o lápis em nenhum deles. Você percebeu, né? Eu não apertei o lápis em lugar nenhum. O máximo que eu fiz foi girar o lápis para pegar sempre a quina. Ó, tanto que tá até torto o lápis. Para pegar a quina. E daí então eu tenho uma parte mais escurinha ali, mas apertar mesmo assim, ó, em lugar nenhum, tá? Essa não é a ideia nesse momento. Ó. Então aqui a gente finalizou, tá bom? Bom, já sabe, né? Esse vídeo aqui valeu uma curtida, valeu um compartilhamento. Deixa eu ver se é assim, assim, assim.
valeu o compartilhamento, certo? E valeu também a inscrição no canal, né? Um sininho, vamos fazer um sininho aqui. É, sininho bem sem vergonha, né? Mas tudo bem. Ó. Então, é isso aí. Ativa as notificações, curte, compartilha, beleza? Ah, não esquece de deixar aquele comentáriozão maroto aí também. E é isso. Espero que você tenha gostado. A gente falou sobre o contraste do desenho, tá? Leva isso para você nos seus desenhos agora. Trabalha as escalas, lápis B, 4B, 6B, 2B. Então eu comecei aqui com HB, 2B, 4B e 6B, certo? Isso foram as escalas que a gente trabalhou. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, tá bom? Fica com Deus, muito obrigado por ter ficado até aqui. Não esquece de curtir, compartilhar, ativar as notificações e comentar, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo. Desculpe o barulho aí também de fora, que a gente trabalha em casa, então eu não tenho um estúdio, mas o importante é isso aqui. Essa aqui é a finalidade do negócio, ensinar vocês alguma coisa. E é isso, tamo junto, valeu e até a próxima.